lá para o Rio. Deixa eu trazer aqui o Carlos Mink para a gente conversar. Bom dia, Carlos Mink, ex-ministro. Bom dia, Daphne. Bom dia, Marcelo Auler. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, nós vamos... Bom dia, Mink. Agradeço mais uma vez sua presença na sexta-feira. Nós vamos conversar sobre o Rio de Janeiro, mas eu só quero trazer uma notícia para o nosso eleitor que me deixou preocupado. Não, internauta. O nosso internauta leitor. Pode pedir voto, a gente vai nosso internauta, não, é eleitor também, porque ele vota no IBEST com a gente, né? Então, tá bom. Boa. Que é a decepção do parecer do Paulo Gonet sendo contra todas as ações de inconstitucionalidade, uma delas que eu me considero responsável, porque foi apresentada pela ABI por iniciativa minha com a presidência da ABI, questionando a lei da dosimetria, a inconstitucionalidade da lei da dosimetria. O Paulo Gonet não defendeu a constitucionalidade. Ele deu um parecer de 40 laudas, dizendo ser contra a cautelar pedida pela ABI e pelos PSOL, pelo PT, pelo PV, pelo PSB e por vários partidos, para que esta lei não entre em vigor. A lei está suspensa por decisão do Alexandre de Moraes, o que já é um grande feito. São 40 dias, se eu não me engano. Nós entramos dia 8 de maio, com essa ADI. O Gonet demorou a dar o parecer, e o parecer saiu ontem. É lamentável esse parecer, que ele se põe contra a suspensão da lei, e nós somos favoráveis. Agora, vamos ver, né? Dizem que já tem todo um acordo no Supremo para isso. A outra coisa que eu queria chamar a atenção, e aí o Mink já vai me ajudar, é uma ação, uma petição feita ontem, na DPF das favelas, pela uma coalizão de... Eu te mandei, inclusive, uma cópia da inicial, uma foto da inicial, da coalizão de entidades civis que funcionam como amicus curiae na DPF das favelas, denunciando que a Alerj abriu uma CPI, a CPI das ONGs e narcotráfico. Não é uma CPI do narcotráfico, é uma CPI que quer dizer que as ONGs que combatem a violência policial nas favelas estão defendendo o tráfico e o narcotráfico nas favelas. Ela, na petição, diz assim: o proponente da CPI acusa de forma leviana as organizações que defendem os direitos das populações faveladas e periféricas de estarem, abre aspas, a serviço dos interesses criminosos, fecha aspas, operando uma odiosa inversão retórica. Transforma-se a fiscalização da violação dos direitos humanos praticados pelo Estado em suposta cumplicidade com o narcotráfico. O curioso, Mink, é que essa CPI é aberta numa assembleia que ontem mesmo a polícia mostrou mais um dos seus membros envolvidos com as organizações criminosas de tráfico, com o terceiro comando puro. Como é que você fala? O que você fala? Você sabia? O que você viu dessa CPI? O que você está sabendo disso? Bem, outra vez, bom dia, Auler, Daphne e todos. Olha, como eu sou um coroa sustentável e tenho muitos mandatos, nada me surpreende naquela Alerj. Eu já disse, Marcelo, Daphne, que é mais difícil despoluir a Assembleia do que a Baía de Guanabara. Quiseram me crucificar por causa disso. Mas há 3 deputados, ex-deputados, presos por conexão direta com o Comando Vermelho, com as milícias, e agora tem um 4º na linha de tiro. E eles, Marcelo, usam habitualmente
essa inversão. Tipo, o ladrão bate a tua carteira e grita, pega ladrão, para você correr atrás de outro ladrão. Eles fazem isso sistematicamente. Por exemplo, tem policiais, muitos, envolvidos com crime, com bicho e com a milícia. Felizmente, há uma maioria de policiais honestos, corretos, nós defendemos o salário deles, defendemos a perícia, defendemos condições de vida e segurança e habitação digna para esses policiais. O que acontece? Cada vez que algum do lado de lá, na Alerj, aparece metido com comandos, o que eles fazem? Primeiro dizem que não é bem assim, depois que é um caso isolado, tentaram defender o Rodrigo Bacelar, quando ele foi caçado e preso. Nós, da esquerda, votamos pela manutenção da prisão. Perdemos por 42-24. Né? E eles fazem uma inversão de valores. Eles dizem, as ONGs que trabalham nos direitos humanos são defensores dos direitos dos humanos. Fazem um trocadilho cruel e perverso para dizer que quem defende os direitos humanos está defendendo os bandidos. É interessante que eles só descobriram os direitos humanos depois que a turminha deles, golpista, foi para trás do Chilindró na Papuda. Aí começaram a dizer que tinha que ter cuidado, que não tinha banho, que tinha piolho no colchão. Tudo aquilo que a gente dizia há um tempão, eles diziam que era defender o direito dos bandidos, agora eles estão dizendo que os deles, que estão engaiolados lá, estão submetidos a situações muito terríveis. Bom, essa CPI que eles querem abrir, Auler e Daphne, é para intimidar aqueles que denunciam as ligações do poder político com os tentáculos do crime organizado. Como eles não têm mais para onde correr, nenhum desses 4, os 3 já presos e esse agora investigado, alvo de operação, nenhum deles é da esquerda nem da centro-esquerda. É tudo bolsonarista. Então, eles inventam essa CPI para tirar o foco da questão da relação da direita com o crime e querem dizer que, na verdade, quem defende os criminosos são os defensores de direitos humanos. Vejam vocês que coisa curiosa. Eles defenderam aquela ação que matou os 122 no Alemão e na Penha. Foram lá, parecia, Daphne, que tinham orgasmos falando no microfone. Eles falavam, mais 120 CPFs cancelados. Eles usam essa expressão, CPF cancelado, para dizer quando matou. Como eu já falei aqui, 2 dias depois tinha um rapaz do CV com fuzil e a bandeira, e mais 5 dias tinha uma fila de gente para assumir o lugar daqueles 120. Eles não reconquistaram em 7 anos 1 metro quadrado de território do tráfico da milícia, só ampliou. E eu sempre defendo para a esquerda. A tese é reconquistar território, desarmar bandido, entrar com programa social, esporte, cultura, qualificação profissional. E aí, o que eles fazem? Quando eles estão na linha de fogo, eles falam, vamos investigar as ONGs. Ou seja, até agora, nenhuma pessoa de nenhuma ONG foi presa por estar ligado ao 3º Comando Puro, ao Comando Vermelho, nem à milícia, nenhuma única. Eles desviam foco de uma maneira para dizer que eles não têm conexão com o crime. Eles dizem, temos que combater o crime, mas os que aparecem ligados ao crime estão nas fileiras deles, são da direita e da extrema-direita. Isso se chama manobra dispersiva. Né? Isso tem um nome na tática militar. Né? Quando o inimigo está em cima de você, você inventa uma operação dispersiva para atrair atenção para o outro lado. Só para concluir, devolver para vocês, a DPF das favelas, ela foi muito massacrada. Eles perdiam a guerra para o crime,
e diziam que a culpa de tudo era a DPF das favelas. Ora, a DPF das favelas foi feita por várias entidades ligadas ao movimento negro, mulheres, o próprio PSB e outros. Na época da pandemia, eles entravam nas favelas sem autorização judicial, sem conhecimento do Ministério Público, sem planejamento, passavam cerol. A DPF das favelas não impede operações, diz que elas têm que ter um alvo, um planejamento, um acompanhamento do MP, nada mais natural. Outra coisa, eles dizem que aumentou a criminalidade por causa dessa DPF, mas o que a gente viu? No período que vigiu a DPF, depois de um acordo, ela foi abrandada, do meu modo de ver até corretamente, houve 1.820 operações e morreu um monte de gente. Ou seja, a DPF não proibiu as operações, exigiu apenas mais planejamento e menos letalidade, o que de fato aconteceu. Agora, como eles têm cumplicidade, eles não reconquistam território. E aí apontam o dedo para os defensores dos direitos humanos como responsáveis por esses resultados pífios deles. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Eu, por exemplo, sou autor da Lei de Proteção à Testemunha, muito importante. Sem testemunha, você não produz prova, não prende. Há 7 anos, o governo não põe R$1 no programa de proteção à testemunha. Tinha 300 protegidos, agora tem 30. Eu fiz a lei para o Disque Denúncia, que é super eficiente. Há 6 anos, o governo não põe R$1 no Disque Denúncia, que permite prender grandes criminosos sem matar a população preta periférica. Eu fiz a lei da câmara nos uniformes da polícia para diminuir a letalidade. Diminuiu. Só que eles votaram contra isso. A gente teve que derrotá-los. Agora eu fui para o novo governador, que é muito bacana. Esse Ricardo Couto está fazendo um lindo trabalho, passando o cerol na Fantasmolândia e na Corruptolândia, e pedi para ele, levei para ele um decreto que regulamenta a nossa lei de câmeras, porque outro dia 3 policiais mataram uma médica negra e disseram que os 3, a câmera estava sem bateria. Então, por esse decreto regulamentador, o oficial do dia não deixa sair uma equipe se não tiver comprovado que está com a bateria na câmera e na volta que as imagens não estão distorcidas, não estão indisponíveis. Então, eles acabam sendo contra o programa de proteção à testemunha, contra o Disque Denúncia, contra as câmeras, não reconquistam território e apontam o dedo para as ONGs, que defendem os direitos, não dos criminosos, da população, mulheres, pretos, que são vítimas contumazes dessas operações sem planejamento e sem foco. Mas, Mink, a CPI foi aprovada? Já vai ser instalada? Como é que está isso? Quem lançou essa CPI? Olha, a direita entra com essas CPIs há muito tempo. Não havia praticamente nenhuma CPI instalada. Quando nós da esquerda protocolamos a CPI do Master, o presidente da Assembleia, para não dizer que era contra isso, falou, não, vamos pegar as CPIs pela ordem cronológica. E foi lá atrás, CPIs que tinham sido protocoladas, algumas pela direita, outras pela esquerda, mas há 3, 4 anos atrás estava tudo lá. Para não instalar a CPI do Master, que era o que a gente queria, o presidente falou, claro, com amparo no regimento, que tinha que seguir a ordem cronológica. E foi pegar uma CPI que tinha, 3, 4 anos, que o foco era as ONGs. Então, ao invés de instalar a do Master, ao invés de instalar a CPI, que também a gente pediu, do Rio Previdência, que o Cláudio Castro depenou o dinheiro dos velhinhos, bateu a carteira dos aposentados para dar de regalo para o Master, isso não foi. E foi pescar lá atrás algumas velhas CPIs, entre as quais essa que diz que as ONGs é que são
o mal da fita. Até parece. E foi instalada? Vai ser instalada. Vai ser instalada. Quem vai Veja presidir? bem, Quem vai presidir? Isso daí eu tenho que verificar. Geralmente é o autor da CPI, deve ser um bolsonarista. Mas deixa eu te dizer, ô Marcelo e Daphne, nós estamos chegando perto do fim de junho, né? Em julho é recesso, não funciona nenhuma CPI. Agosto e setembro são os 2 meses de campanha. Se atualmente os deputados mal pisam na Assembleia, só votam por telepatia lá, no remoto, imagina em agosto e setembro. Então, na verdade, eu nem vejo que essas CPIs vão funcionar de fato. Por quê? Não há tempo, não há deputado, essa turma não pisa na Assembleia. Volta e meia eu pego o microfone da Assembleia e falo assim: senhor presidente, senhora presidente, estou vendo aqui no painel que tem 48 deputados presentes, só que eu estou contando aqui no plenário 8 deputados, 9 deputados. Eu falo, não, mas a gente votou que pode votar remotamente contra o meu voto e o voto do Luiz Paulo. A gente até falou, bom, podia ter uma cota no mês, o deputado votar 2 ou 3 vezes remotamente e o resto está lá presente. Mas não é assim. Não é assim. Tirando uma ou outra sessão mais polêmica. Opa! Caiu. Eu caí? Será que ele... Não, voltei. Estou aqui. Tirando uma ou outra sessão mais polêmica, você estava falando. Somos sempre 8 ou 9 deputados, o resto está online. Então, na prática, Auler, essa CPI não acontecerá. Eles estão usando isso para lembrar que, segundo eles, as ONGs, e não os deputados milicianos ou do Comando Vermelho, são os responsáveis pelos males. E usam isso para não instalar a CPI do Master e a CPI do Rio Previdência. Mas, na prática, junho está acabando, julho é recesso, agosto, setembro é eleição. Se eles não pisam na Assembleia antes da eleição, na eleição, meu caro, vamos estar os 8, 9 de sempre no plenário. Então, mas o fato é manobra dispersiva. Marcelo, você pergunta? Não, e sobre a operação de ontem? Isso. Quais as novidades que você tem desse caso do tal Valdo Ceasa? Deixa eu colocar aqui a matéria e aí acrescento também a pergunta do Marcelo, está aqui, olha. Operação da Alerj, matéria de ontem, mira deputado Valdo Ceasa e ex-vereador Ulisses Marins, por elo com o terceiro comando, e caso já teve alvos ligados ao Comando Vermelho. E aí, né, essa operação do Ministério Público, na sua avaliação, o que esse episódio revela sobre o grau de infiltração do crime organizado nas estruturas políticas do Estado do Rio de Janeiro, Mink? Eu acho que isso... Veja, como eu falei há poucos dias atrás, eu falei nas minhas redes e no plenário que era mais difícil despoluir a Alerj do que a Baía de Guanabara. Os bolsonaristas caíram de pancada em cima de mim. Está lá o Mink, um factoide, que absurdo. Eu falei, pessoal, o que eu estou dizendo é verdade. Na Baía de Guanabara, nós acabamos com todos os lixões, fizemos o ajuste de conduta da refinaria Duque de Caxias, maior poluidora, diminuiu 85% a poluição. Eu já mergulhei na Praia do Flamengo, mergulhei na Praia de Paquetá. Então, realmente, ainda que lentamente, está melhorando a Baía de Guanabara. Já quando eu falei, eu disse, olha, eu que sou dos deputados mais antigos aqui, eu nunca vi simultaneamente 3 deputados presos por envolvimento com as facções. Daqui a pouco, eu falei ironizando, daqui a pouco o presidente, para fazer encaminhamento de bancada, vai dizer como encaminha o PT, como encaminha o PSB, qual é a posição do CV, qual é a posição do PCC, qual é a posição do TCP. Só falta isso, né? Porque estão tantos e tão organizados, ligados a tantas facções, que a minha ironia falou que daqui a pouco vai ter que chamar os representantes das bancadas do crime para se posicionar sobre as matérias em pauta na sessão ordinária. Então, na verdade, o Valdo Ceasa tem direito a se defender como qualquer um, né?
Na verdade, começou quando ele fez uma ação para impedir que se demolisse uma casa que era ligada ao Peixão, ao Terceiro Comando Puro. Casa não, né? Casa é modéstia sua. Um bunker. Casa, tinha até um lago dentro da comunidade. A casa tinha um lago artificial. É um bunker, você tem razão. Era um bunker. Mas aí ele se defendeu dizendo que ele não sabia de quem que era aquilo, que tinha gente que ia lá, que mergulhava na piscina. Está fazendo a defesa dele. O caso é certo. A Assembleia, com espírito de corpo, acaba tendo uma conivência com essa turminha, dentro daquela lógica. Hoje é ele, amanhã pode ser você. Isso funciona no Congresso Nacional também, né? É o espírito de corpo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O pessoal tem tanto medo de tudo que um protege o outro. Há algum tempo atrás, eu até postei isso, se não me engano, há uns 3 dias, a gente estava votando um aumento de penduricalhos para o judiciário. Aí, na última hora, incluíram o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Tecnicamente, isso é errado. Você não pode, numa mensagem dizendo que é para um poder, através de emenda, dar as mesmas mordomias para outros poderes. Alguns deputados de esquerda votamos contra isso. Eu fui o único que fui para o plenário e falei, olha, quero falar. Eu defendo o Ministério Público, fiz várias ações, o Ministério Público ajudou a combater crimes ambientais, crimes de racismo, defendo a instituição. Defendo o Tribunal de Contas, que até rejeitou agora as contas do Cláudio Castro, que pegou todo o dinheiro do Rio Previdência para dar um capilé para o Vorcaro. Mas, disse eu, defender uma instituição não significa defender mordomia e penduricário, enquanto os professores estão com a corda no pescoço, a nossa brava UERJ está em greve, os funcionários estão pela hora da morte, vai dar penduricário para um setor e, na calada da noite, ainda implica 2 outros. Tem gente do Tribunal de Contas ganhando 3 milhões no mês, alguns que já foram presos e condenados por corrupção. Eu fui o único que fui no microfone dizer: sou a favor das instituições, não dos penduricários. Separa uma coisa da outra. Porque eles ficam dizendo, você vai votar contra o MP? Você vai votar contra o Tribunal de Contas? Não, eu sou a favor do MP, eu sou contra o penduricário. Mas essa turma, muita gente com o rabo preso, não quer se indispor. Então, um deputado não quer se indispor com o outro e os deputados não querem se indispor contra os penduricários dos poderes. Isso cria uma teia de conivência que todo dia tem menos dinheiro para o funcionário e mais dinheiro para penduricário, e os deputados ficam um defendendo o outro. Né? Aconteceu isso no caso da Lucinha também, né? Em outros casos. Então, qual é que é a minha posição? Eu não vou chegar agora e dizer o Valdo Ceasa é isso, é aquilo. O que eu vou dizer é que é uma sucessão de casos. E todos eles têm uma fachada, só que desses, 3 já estão no xilindró, porque pegaram as imagens do TH Joias, do Rodrigo Bacelar, né? Desse Tiago Rangel, que a gente denunciou que ele estava usando dinheiro da Secretaria de Educação para corrupção, e empregou gente ligada a comandos. Então, isso fica muito pesado. E depois a pergunta vem, como é que a gente quer que o povo confie nas instituições, confie no legislativo, veja que os seus representantes estão atuando, estão fazendo leis boas para a educação ambiental, para o saneamento, para as mulheres, para a segurança, se cada dia aparece um ligado a uma facção diferente. Mas os partidos também têm responsabilidade. O TH Joias, Marcelo Auler, já tinha sido preso pela mesma razão um ano antes. O Tiago Rangel já respondia a vários processos sobre as mesmas coisas. E aí o pessoal disse, não, mas ainda não foi condenado em última instância. Em bom momento, os tribunais eleitorais, o TSE e os TRE, estão dizendo o seguinte, havendo forte indício, vamos barrar candidaturas, mesmo que não tenham sido condenados.
Só as evidências que ele está ligado ao crime é suficiente para barrar. Eu acho que os partidos deveriam internamente adotar esta mesma lógica do TSE e não permitir que pessoas notoriamente ligadas às facções concorressem pelas siglas desses partidos. Só que esses partidos, que são de direita, estão querendo ter essas pessoas para garantir o direito de fazer campanha dentro de determinados territórios. Exclusivamente para eles. Exclusivamente controlados por essas milícias e esses comandos que as autoridades policiais não conseguem retomar. Essa é a questão. Não conseguem, Marcelo e Daphne, e não tentam, porque, veja bem, tráfico existe em todas as cidades do mundo, Paris, Amsterdã, Nova York. Território militarmente dominado de forma ostensiva, com controle político e econômico, há em pouquíssimas cidades do mundo. No tempo das UPPs, eu era secretário, eu subi o Alemão, a Rocinha, né, a Mangueiro, Salgueiro, botava lá Fábrica Verde de Reciclagem de Computadores, Ecomoda, Ecobuffet, Jardineiros Comunitários, sem pedir licença ao traficante. Milhares de jovens foram formados e tiveram profissões e deixaram de depender do tráfico para comprar um tênis, para ganhar seu dinheirinho. Então, a UPP andou para trás por uma série de questões, corrupção, eleitoralismo, mau planejamento, mas não se podia jogar a criança junto com a água da bacia. A gente tem que retomar essa ideia e corrigir os erros. No que não fazem isso, eles entregam o morro, entregam as comunidades para o crime organizado, que oprime a população. Por isso que uma parte da população, sem saída, acaba apoiando as operações truculentas. Por quê? No que não tem testemunha, não tem perícia independente, eles não são condenados, voltam, ou então de dentro da prisão comandam crime. Não adianta pegar milhares de jovens, faziam isso com o usuário de maconha, prendiam, botavam dentro da prisão. Alguns acabavam cooptados. Por quê? As facções dominam os presídios. Lá pouco se estuda, pouco se trabalha, não falta arma, não falta droga, não falta celular. E de lá dentro comandam o crime organizado no país. Qual é a proposta que a direita tem para retomar o controle das penitenciárias? Nenhuma. O governo agora está com uma proposta bacana de retomar esse controle. No tempo que o Tarso Genro foi um excelente ministro da Justiça, ele avançou nessa direção e avançou com o PRONASSE, Programa de Segurança e Cidadania, que foi um espetáculo. Não sei por que a esquerda não retomou o programa PRONASSE, criado pelo Tarso Genro, quando ele foi ministro da Justiça. Olha, Marcelo e Carlos Mink, a gente está aqui com o tempo, já bateu o nosso limite. Queria te agradecer demais, Mink, por ter vindo aqui conosco, agradecer ao Marcelo também, que fez o convite. Dizer que agora está começando a Semana no Mundo, o acordo Irã, Estados Unidos e a guerra no Líbano. Às 11 horas tem Giro das 11, às 13 o Atucha entrevista o Rui Costa Pimenta, 14 tem Tríptico 247, 15 horas Brasil Agora, depois tem 30 minutos, 18 horas Boa Noite 247, 21 horas Arena 247. Olha, eu queria dar para vocês um grande abraço, louvar a vossa tribuna democrática, instar a todos que estão acompanhando para pingarem algum din-din para ajudar a nossa imprensa independente, autônoma, que tanto nos orgulha, e desejar a todos um abraço biodiverso, soberano e solidário. Bom fim de semana, Mink. Obrigado por tudo. Um abraço, Daphne. Um abração para vocês.